Saúde, amada igreja, com a graça e a paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Filho do Deus vivo, que subiu aos céus e de lá em breve retornará. A Ele toda honra, glória e louvor. Vamos abrir nossas Bíblias, amados irmãos, em 1 Pedro, capítulo 2, versículos de 1 ao 10. Primeira Epístola de Pedro, capítulo 2, versos de 1 ao 10. Os irmãos devem estar pensando, pastor, se alguém lembrar, né? Às vezes muitos nem lembram o texto que o pastor pregou no domingo passado, né? E foi justamente nesse, né? E nós vamos dar continuidade à mensagem. Na realidade vamos ver uma outra mensagem, né, dentro dessa mesma passagem, conectada com a anterior. Diz assim: despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação, se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso, chegando-vos para ele a pedra que vive, rejeitada sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmos, como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual, para serdes sacerdócio santo, a fim de oferecerdes sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, por intermédio de Jesus Cristo. Por isso está na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, eleita e preciosa, e quem nela crer não será de modo algum envergonhado. Para vós outros, portanto, os que credes, é a preciosidade, mas para os descrentes, a pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a principal pedra angular, e pedra de tropeço, e rocha de ofensa. São estes os que tropeçam na palavra, sendo desobedientes para o que também foram postos. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Amém. Queridos, nós temos visto que não há família perfeita. Nunca houve, ainda não há uma família perfeita sobre a face da terra. Não há famílias que não tenham problemas, lutas internas e externas, sejam elas no âmbito conjugal, seja em relação aos filhos, seja em relação à questão financeira, à saúde, à vida espiritual, à vida profissional. As famílias enfrentam lutas diversificadas e passam por grandes problemas na sua existência. Mas há famílias que são fortes espiritualmente, que mesmo sendo imperfeitas, elas continuam firmes na presença do Senhor, fundamentadas, mesmo enfrentando as tempestades da vida, os fortes ventos contrários, elas não caem. Elas não se dissolvem, elas não são destruídas, elas estão bem fortalecidas espiritualmente. E essa, nós temos visto, é a vontade de Deus para todas as nossas vidas, para toda a nossa família. Nós sabemos que nem sempre isso acontece. Muitas vezes por falha nossa, muitas vezes pelos ataques do maligno, muitas vezes pelas intervenções externas, e são diversos os ataques contra a família, mas a vontade de Deus é que as nossas famílias sejam fortes espiritualmente. E para isso Ele nos deixou princípios, Ele nos deixou valores, nos deixou ensinamentos que irão nos nortear nessa caminhada, nesse fortalecimento, nessa manutenção da nossa vida familiar, dia a dia. Não é uma vez fortalecida, já está fortalecida para sempre. Não é isso que acontece na história da Escritura. Nós temos que estar
constantemente, como nós vimos na semana passada, amados. Nessa passagem que trata sobre a casa espiritual edificada em Cristo, nós somos ensinados através de elementos que são comuns na vida familiar e são usados aqui pelo apóstolo Pedro, e por isso eu retirei esse texto e analisei esse texto para trazer edificação para a nossa vida familiar, porque ele fala de fato de casa espiritual e usa elementos comuns na nossa vida familiar. E quando ele se relaciona diretamente com a igreja, que é um organismo vivo e crescente, ele também está falando para mim, para você, nós como pedras vivas, e a nossa família como organismo vivo. Como a igreja é um edifício vivo, não é um edifício fixo, é um edifício vivo, um organismo vivo que cresce, que se desenvolve. Assim também cada crente e assim também a nossa família, ela não é um organismo estático, fixo, ela é um edifício vivo. E nós precisamos entender esse contexto. E na primeira parte da palavra, da mensagem, nós vimos que uma família espiritualmente forte, ela tem sólidos fundamentos espirituais. E o apóstolo Pedro nos apresenta aqui 3 pedras vivas. A palavra de Deus, a permanente, a eterna palavra de Deus, sobre a qual nós devemos edificar, de fato, a nossa vida, a nossa família, a nossa igreja. A segunda é o próprio Cristo como a pedra viva, angular, principal, a pedra rejeitada sim pelos construtores, Israel, pelos homens, mas eleita e preciosa para com Deus, Cristo Jesus, o único fundamento do qual nenhum outro pode ser colocado no lugar dele. Paulo diz que nenhum fundamento deve ser lançado além do que já foi posto, que é Cristo Jesus. E nós vimos que uma outra pedra viva importante na fundamentação, na solidificação da nossa família, somos nós, como o texto diz, vós mesmos como pedras que vivem, sois edificados casa espiritual. E nós de fato somos pedras vivas, não tendo vida própria, não tendo vida em nós mesmos, mas estando em Cristo, na sua palavra. E nós de fato somos vivificados e somos instrumentos de Deus no processo da edificação da igreja, na edificação da nossa família. E nós tiramos essas lições sobre isso. E vimos também que essa família forte espiritualmente, ela tem contínuo crescimento espiritual. Ela não cresceu e parou, ela tem contínuo, constante crescimento espiritual. E Pedro nos fala aqui, na mesma perspectiva de como acontece com a igreja, que é um organismo vivo também, como isso acontece zelando pela pureza, zelando pela nossa vida de santidade, despojando-vos de toda maldade, dolo, de toda maledicência, de hipocrisia, como ele diz no versículo 1. Em segundo lugar, ele diz também pela alimentação espiritual, ou seja, nós, como crianças recém-nascidas, devemos desejar ardentemente o genuíno, o puro, o perfeito, o incorruptível leite espiritual, a palavra de Deus. E devemos nos alimentar como uma criança, não apenas uma vez na vida, não apenas uma vez no mês, na semana, e muito menos no dia, mas diversas vezes no dia, para que nós de fato cresçamos espiritualmente, alimentados espiritualmente e sejamos fortalecidos. E Pedro também nos diz que é zelando pela comunhão íntima e contínua com o Senhor, ou seja, chegando-nos sempre para Ele, Cristo Jesus, a pedra viva. Nós temos que buscar continuamente. Muitos vão se esfriando na caminhada. Muitas famílias que começaram e foram edificadas inicialmente, fundamentadas na palavra, em Cristo, muitas vezes vai se esfriando e vai deixando, abandonando Deus, vai deixando o Senhor na sua vida comum. E é importante nós entendermos os princípios, os valores, os ensinamentos que Cristo nos dá através da sua palavra. E nesta segunda parte do texto, meus queridos, Pedro nos ensina que uma família espiritualmente forte, além de ter esses sólidos fundamentos espirituais, além de ter um crescimento contínuo espiritualmente, ela tem objetivos abrangentes, ou melhor,
abrangentes objetivos espirituais, sempre relacionando aqui com a questão espiritual para todos nós. Em primeiro lugar, ela não ignora a sua origem e o seu estado anterior. Assim como a igreja, ela deve olhar para trás e entender de onde ela veio, o que ela era. Assim como cada um de nós, como crente, como pedra viva, devemos olhar para trás e saber de onde nós viemos e quem nós éramos, assim também na nossa vida familiar. Nós temos que entender a nossa condição anterior. Uma família forte, edificada em Cristo, ela tem propósitos. Ela não vai além, ela vai além, na verdade, da perspectiva meramente terrena e natural. Ela não existe por acaso, ela não foi edificada para agir sem sentido, desferindo golpes no ar. Ela sabe a sua origem, de onde veio, de onde ela era, o que ela era. Pedro nos diz isso. Em primeiro lugar, nos diz no verso 9 que Deus nos chamou de onde? Das trevas. Nos chamou das trevas. Ou seja, Deus não nos chamou do auge da nossa glória. Ele não nos chamou porque não havia glória nenhuma, não havia brilho nenhum, não havia mérito algum, não havia nada do que nós pudéssemos nos vangloriar, nada em nós que pudesse atrair a Deus. Ele de fato nos chamou das trevas, da mais tenebrosa condição espiritual. Nós andávamos nas trevas, estávamos aprisionados nas trevas, longe de Deus, longe da luz de Deus. Essa era a nossa condição. O texto nos diz ainda no capítulo anterior que ele nos chamou das paixões que tínhamos anteriormente. Ou seja, Deus não nos chamou do auge da nossa santidade, da nossa vida santa, na comunhão com Ele. Pelo contrário, era nas vergonhosas paixões que tínhamos anteriormente. Nada de levar em consideração a vontade de Deus, os princípios da palavra de Deus. Quando Deus nos chamou, nos arrancou do império das trevas, nós não fazíamos a vontade dEle, não havia nada de bom em nós, não havia santidade em nós. Deus também não nos chamou do auge do nosso conhecimento, porque Ele diz aqui que nos chamou das paixões que tínhamos anteriormente na nossa ignorância. De fato, não havia nenhum conhecimento espiritual, éramos completamente ignorantes das verdades divinas, dos princípios da aliança, dos projetos eternos de Deus, não sabíamos de nada, éramos cegos, completamente cegos espiritualmente, ignorantes de tudo. Essa era a condição. E quando nós estamos caminhando na nossa vida espiritual para sermos fortalecidos e sermos de fato espiritualmente fortes, temos que olhar para a nossa condição anterior. Outra coisa que Pedro diz aqui no versículo 10 agora, diz para a igreja: não erais povo, ou seja, não erais o Israel de Deus. Não podia até ser um amontoado de gente egoísta, correndo cada um para um lado, puxando de um lado para o outro, mas não erais povo de forma nenhuma. Não tínhamos um cabeça, não tínhamos um líder espiritual que nos unificassem, que nos fizesse uma nação, que nos fizesse de fato, nos conduzisse rumo a propósitos eternos. Não erais povo, não tinhas alcançado misericórdia, né? É o que o texto aqui vai dizer, não erais povo, não tinhas alcançado misericórdia. Ou seja, é bom lembrar que Israel foi lembrado disso. Israel foi lembrado, já no período do profeta Isaías, de quem ele era antes de ser chamado por Deus. Às vezes subiu a cabeça do povo santo no Antigo Testamento. Israel estava ensoberbecido, e Deus fala para ele: você era um vermezinho de Jacó, você não era nada, era um povozinho miserável, quando eu te chamei. E a igreja também neotestamentária aqui é lembrada da condição anterior, de trevas, na verdade de gentios, de cegos completamente espirituais.
E nós, como pessoas, ou como família, ou como igreja, também precisamos ser lembrados de quem nós éramos, de onde viemos. Isso faz parte do trabalhar de Deus, do Espírito Santo em nossas vidas. Isso para que o nosso eu também não se exalte, não se vanglorie, para que nós não nos achemos melhores do que ninguém, não soberbeçamos no nosso coração e achemos que somos dignos por um motivo ou por outro. É preciso voltar e reconhecer a nossa condição, e para que entendamos de fato o propósito de existirmos, seja como pessoa, como pedra viva, seja como igreja ou como família. A família foi fundamentada por Deus, edificada por Deus, com propósitos, e não podemos perder de vista esse ensinamento. Não erais povo, não tinhas misericórdia, ou seja, não tinhas alcançado misericórdia, ou seja, não tínhamos o favor de Deus. Na verdade, estávamos à mercê dos nossos pecados e da condenação justa pelos nossos pecados. Não tinhas alcançado misericórdia de forma nenhuma. Nós precisamos conhecer essa nossa condição anterior, sem Deus, sem vida, sem direção, seguindo o curso deste mundo, fazendo a vontade do maligno, a vontade do príncipe da potestade do ar, a vontade da carne, das paixões e dos nossos próprios pensamentos. Essa era a nossa condição antes de sermos chamados. Ele vos chamou das trevas, não erais povo, não tinhais alcançado misericórdia. E essa nossa condição anterior, amado, é o que Pedro diz no versículo 24 do capítulo anterior. Ele fala da nossa limitação, a limitação da nossa natureza terrena, carnal e transitória. Ele faz a comparação aqui dizendo que toda a carne é como a erva, e toda a sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva e cai a sua flor. Não há glória, é passageira, é transitória. Essa era a nossa condição. E Pedro escreve para a igreja, para mostrá-los de onde eles, como gentios, vieram. E nós precisamos então entender, para sermos fortalecidos espiritualmente, o que nós éramos, de onde nós viemos. Mas é claro, essa família, essa igreja verdadeiramente forte, que tem objetivos abrangentes, ela não só conhece o seu passado, de onde veio, o que era, mas ela também conhece a sua nova condição em Cristo. E é isso que Pedro leva ela, numa forma progressiva, a entender essa verdade. Onde ela está e o que ela é hoje. Onde você está e o que você é hoje em Cristo. Estais na maravilhosa luz de Cristo. Fostes chamado das trevas, mas para a sua maravilhosa luz, para a sua luz brilhante. Nós não temos luz própria. A igreja não tem luz própria à parte de Cristo. Nossa família não tem luz própria à parte de Cristo. Mas em Cristo, de fato, nós estamos na luz. Nós estamos bem fundamentados, arraigados na pedra viva que é Jesus. Fostes tirados das trevas. E hoje vocês não estão mais nas trevas. Hoje vocês estão na luz maravilhosa, gloriosa, resplandecente, aquela cujas trevas não prevaleceram contra ela. É esse Cristo o verdadeiro. Agora ele diz, sois povo. Antes não éreis, mas agora sois povo. Ou seja, fomos feitos povo. João vai dizer que nós fomos feitos filhos de Deus. Deus nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus. Então somos povo santo do Senhor, formados pelo próprio Deus, como profetizado lá no Antigo Testamento, né? De que esse povo que não era o judeu, que era o povo gentio, seria formado pelo próprio Deus. E foi isso que aconteceu conosco, com a igreja do Senhor. E é isso que acontece com a nossa família, edificada, formada pelo próprio Deus. Fomos incluídos na família da aliança. E estamos hoje unidos com Deus, unidos em Cristo Jesus. Essa é a nossa condição.
Se outrora não tínhamos alcançado misericórdia, no versículo 10 ele diz, agora alcançastes misericórdia. Ou seja, agora nós temos o favor imerecido de Deus, a compaixão de Deus. Agora os nossos pecados não vão pesar sobre nós. Nós ainda continuamos falhos e pecadores. Ainda estamos nessa condição de pecadores, mas pecadores lavados e remidos no sangue de Jesus. Nós agora fomos alcançados pela graça, pela misericórdia de Deus, que não permitiu que continuássemos naquele caminho de perdição e de destruição para sempre. Ele nos resgatou, alcançastes misericórdia. Outra coisa que ele diz que nós somos hoje, sois raça eleita. Olha só o que ele diz ainda na seguinte, sois raça eleita. Se antes o judeu era um povo separado, exclusivo, separado de todas as nações, e era isso que tinha acontecido, Deus preparou e separou os judeus, aquela nação israelita, de todas as demais nações. Mas agora Pedro está aplicando isso à igreja e dizendo, a igreja é raça eleita, ou seja, escolhida por Deus. Não fomos nós que nos elegemos, foi o próprio Deus que nos colocou nessa condição de raça eleita, porque fomos formados por Ele. Essa é a nossa condição hoje. Ele diz que nós somos sacerdócio real, ou seja, temos acesso ao rei, e não é ao rei qualquer, é ao rei dos reis, e estamos a serviço do rei dos reis. Esse sacerdócio real aqui, é Cristo que é o rei, e Ele é o sumo sacerdote, mas Ele nos fez sacerdotes, abriu o caminho ao céu, e hoje nós temos esse livre acesso ao rei, ao trono da graça, aquele que reina sobre todas as coisas. Essa é a nossa condição hoje. Olhamos para o passado, de fato, mas quando olhamos para o presente, para o que nós vivemos hoje, onde nós estamos e o que nós somos de fato hoje, isso deve nos fortalecer espiritualmente, deve moldar a nossa perspectiva da realidade em que nós estamos vivendo, do mundo em que nós estamos vivendo, das lutas que nós estamos enfrentando, porque nós sabemos quem nós somos em Cristo. Sois raça eleita, sois sacerdócio real, nação santa, ou seja, um povo, uma nação separada, santos que são espalhados por toda a terra, não como Israel, restrito apenas a uma pequena região ali no Oriente Médio. Não, nós somos um povo espalhado por toda a terra, uma nação santa, unidas em Cristo. Somos santos vivendo em santidade para a glória de Deus. Povo de propriedade exclusiva de Deus, a última colocação que ele fala aí é povo de propriedade exclusiva de Deus. Primeiro, é um povo distinto, completamente separado, que é santo. Mas aqui é um povo agora adquirido, comprado, redimido, resgatado por um alto preço. E esse povo pertence a nada mais, nada menos do que ao Deus vivo e verdadeiro, ao Senhor dos senhores. Então nós pertencemos a Deus, povo de propriedade exclusiva. E pelo fato de ser dele, de pertencer a ele, isso nos torna preciosidade, nos torna valiosos, não em nós mesmos, mas por estarmos em Cristo e por pertencermos a ele. Povo de propriedade exclusiva de Deus. Não se confunda com o povo deste mundo, não se confunda com as famílias que não temem a Deus, que não estão em Cristo. A sua condição é distinta, é diferente, e Deus nos chamou para fazermos essa diferença lá fora, neste mundo que ainda está em trevas. E aí é que nós vamos ver que, como essa família forte espiritualmente, ela tem objetivos espirituais abrangentes. Ela sabe a sua razão espiritual de ser e de existir, e sabe para que foi edificada, sabe o que ela deve fazer. E isso distintamente dos que estão aí fora, desobedientes a Deus, como diz o versículo 8, né? Esses são os que tropeçam na palavra, para o que também foram postos, né? Sendo desobedientes para o que também foram postos. Lá fora, de fato, as pessoas desobedecem a Deus e estão acostumadas com isso, não levam em consideração a vontade do Senhor.
Mas você que é povo de propriedade exclusiva de Deus, você sabe por que você existe. Você sabe para onde você está indo. Você sabe o que você deve fazer. E para se edificar de fato uma família espiritual forte, é preciso levar em consideração os aspectos terrenos, como nós vimos na primeira parte, toda a fundamentação, mas é preciso levar em consideração as coisas lá de cima. Da base até o topo, até o elevado, nós temos que levar em consideração a parte de cima. Lembram da ilustração que eu dei aqui do Show de Morar? Né, aquele condomínio de 3 torres lá em Brasília, onde os engenheiros, eles cavaram profundamente, fundamentaram aquele edifício, aquelas 3 torres, para construir e elevarem um edifício bem luxuoso. Mas eles não consideraram a parte de cima, a parte aérea, e subiram. E tiveram que derrubar 3 andares em cada uma daquelas torres. Imagine quantas famílias, quantas moradias, quantas belas e caras coberturas foram destruídas, né? Porque os engenheiros consideraram apenas o fundamento, mas não consideraram a parte de cima. Era questão aérea lá, do aeroporto e tudo mais. Perto de onde eu moro, onde eu tinha minha casa, eu tenho minha casa. Então, é importante nós considerarmos o fundamento, mas também a parte de cima. A igreja sabe por que ela existe. Ela foi edificada para ser, no versículo 5 diz, sacerdócio santo. Jesus Cristo é o sumo sacerdote, que ofereceu de fato o sacrifício único e perfeito de uma vez por todas, oferecendo a si mesmos. Mas nós hoje somos esse sacerdote. Ele rasgou o caminho, rasgou o véu e abriu o caminho aos céus. E hoje nós, como sacerdotes, nós temos livre acesso. Então é esse sacerdócio santo, a fim de oferecer, diz o quê? Sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Então nós sabemos por que nós existimos. Nós estamos aqui para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Não é qualquer sacrifício. Não são mais aqueles animais que eram levados no Antigo Testamento até o sacerdote ou até o sumo sacerdote, para que ele sacrificasse e apresentasse a pessoa a Deus e os pecados eram perdoados. Não, hoje nós não precisamos, porque Cristo já ofereceu esse sacrifício única e suficientemente, uma vez apenas. Nós então oferecemos hoje sacrifícios espirituais, agradáveis a Deus. Não é do jeito que eu estabeleci, não é do jeito que eu acho que Deus vai gostar, que Deus vai querer, não, é do jeito que Ele mesmo prescreveu na sua santa palavra. Da mesma forma que ninguém podia oferecer um outro sacrifício no Antigo Testamento distinto do que Deus tinha estabelecido na lei, e nem fora do lugar estabelecido por Deus, tinha que ser ali naquele altar, naquele lugar estabelecido por Deus. No Novo Testamento, embora nós não mais adoremos em Jerusalém, não mais tenhamos que ficar dentro de um templo exclusivo, porque hoje nós somos o templo vivo, nós somos a casa espiritual, né? É isso que Pedro está falando, mas nós também temos que manter-nos firmes, obedientes aos princípios estabelecidos por Deus. E se nós fugirmos disso, nós estaremos em desobediência, nós não vamos estar oferecendo sacrifícios espirituais agradáveis a Deus. Ainda que agrade a mim, ainda que agrade o outro, ainda que agrade a minha família, não irá agradar a Deus. E o propósito maior, embora a família seja preciosa, seja tão valiosa, ela não é um fim em si mesma. Ela é edificada para a glória de Deus. E nós entendemos esses nossos objetivos abrangentes. Nós existimos, acima de tudo, para a glória de Deus. Não é só para formar um casal, não é só para ter filhos, não é só para poder formar uma sociedade, tudo isso é importante. Mas o fim principal de todas as coisas é a glória de Deus. São objetivos mais abrangentes. Mas muitos se perdem ao entender, na falta de compreensão do seu propósito de existir, do seu propósito de ser família, e por isso desobedecem a Deus.
Por isso, fundamentam as suas famílias fora da palavra de Deus, fora de Cristo Jesus, fora de uma edificação espiritual. Foi edificada para ser sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. Nenhum sacrifício deve ser oferecido fora de Cristo. Ele não aceita qualquer sacrifício e não aceita nenhum outro sacrifício à parte de Cristo. Se eu tenho que louvar a Deus, se eu posso orar a Deus, eu posso louvar a Deus, eu posso adorar a Deus, eu posso servir a Deus, eu posso fazer boas obras para Deus, tudo isso só é aceito em Cristo Jesus. Lembremos desse aspecto que é fundamental. Não há nada bom em nós à parte de Cristo. É só na luz de Cristo, na maravilhosa luz de Cristo, é que as nossas boas obras vão glorificar a Deus. Aí sim, os homens verão, não nós mesmos, a nossa luz, mas Cristo. E Deus irá ser glorificado. Assim nós entendemos a nossa missão de adorar a Deus e de agradar a Deus. E finalizando diz aqui que, a fim de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz, ou seja, proclamar as virtudes, proclamar quem Deus é. Eu como pessoa, a igreja e a minha família, nós temos essa missão de proclamar quem Deus é. Nós vimos aqui em toda a epístola que Deus é santo e nós também devemos ser santos e proclamar essas virtudes dele, que ele é santo, ele é majestoso, ele é justo, ele é misericordioso, ele é poderoso, e assim por diante. Temos que proclamar quem Deus é. Somos testemunhas verbais, é isso que Pedro está falando, proclamar. Testemunhas verbais que vão expressar com a boca, vão dizer aquilo que Deus é para aqueles que estão lá fora no mundo. E é claro, vamos testemunhar também com a nossa vida, com a nossa conduta de vida, sendo santo, despojados de toda a maledicência e dolo, sim, com a boca, verbalmente, mas também com a nossa conduta de vida, nós vamos testemunhar, para que ninguém, fique sem saber que há um Deus santo, e que nós não envergonhemos ao nosso Deus com as nossas atitudes, jamais. Somos testemunhas verbais e testemunhas vivas. Nos alimentamos continuamente de Cristo e de suas palavras, e proclamamos a Cristo e as suas palavras. Deus continua também nos chamando os seus escolhidos pela pregação da palavra, e isso através, não dos anjos, através de mim, através de você, através da nossa família. Deus nos chamou, nos deu a missão de proclamar as virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Deus continua chamando os cegos, Deus continua chamando os ignorantes espirituais de uma vida de trevas para a sua luz, a luz de Cristo, a pedra viva que dá vida a todo o que nele crê. E quem vai pregar isso? Eu e você. E uma família forte, uma igreja solidamente forte, ela entende o seu objetivo e cumpre o seu objetivo. É fundamental para a nossa condição de firmeza diante de tantos ataques que nós sofremos, estar fortemente solidificado. Mas eu quero dizer em último lugar que além da igreja, de fato, entender a sua origem, de onde ela é, de onde ela veio, quem ela era, entender onde ela está hoje e o que ela é em Cristo Jesus, ela também espera confiantemente o seu destino glorioso, ou seja, ela sabe para onde vai. Ela não só sabe de onde veio e o que era, não só sabe onde está e o que ela é hoje, mas ela também sabe para onde ela vai, o que ela será. Pedro vai nos dizer aqui que é para a salvação, ou seja, nós não fomos postos para tropeço. A minha vida, a sua vida, não foi posta para tropeço como os desobedientes à palavra, mas não foi para a desobediência, para a perdição, não foram postos para a condenação eterna, mas para a salvação eterna. Nós sabemos muito bem que essa salvação é um dom gratuito de Deus, recebido pela fé em Cristo.
É interessante porque a salvação, mas pastor, nós já somos salvos. O senhor está falando de algo que ainda vai ser, que Pedro está dizendo para a salvação, ou seja, é que a salvação tem aquele aspecto teológico de uma tensão do já e ainda não, que muitas às vezes não compreendem, né? Nós já fomos salvos, nós já somos salvos, mas somente na glória eterna é que nós desfrutaremos plenamente de todas as conquistas de Cristo em favor dos seus eleitos. É o já e o ainda não, ou seja, ainda não se manifestou aquilo que haveremos de ser. Nós somos hoje algo tremendo, maravilhoso em Cristo Jesus, mas ainda não se manifestou o que haveremos de ser, de fato, na glória eterna, transformados, glorificados. E então a igreja, ela sabe para onde ela vai, ela sabe o que ela será. Embora esteja ainda fragilizada neste momento, ainda lide com tantas lutas internas e externas, a família sabe que, embora sofra muitas lutas agora, ela sabe para onde vai, ela sabe o que ela será. Já fomos salvos? Sim, da culpa do pecado. Estamos sendo salvos e livres do poder do pecado, e seremos poderosamente e finalmente salvos da presença do pecado. Mas ainda o pecado está aqui, mas vai chegar o momento quando nós de fato vamos ser o que nós seremos, conforme o projeto de Deus, o plano divino. Nós de fato não mais estaremos na presença do pecado, não haverá nenhum outro poder do pecado e nenhuma culpa do pecado. Hoje já não há em Cristo a culpa, o poder do pecado já não tem domínio sobre nossas vidas em si mesmo, mas nós ainda estamos na presença dele, ele ainda está aqui, habitamos no meio de pecadores e nós somos pecadores, mas nós sabemos quem nós seremos, sabemos para onde iremos. Então os crentes não precisam temer as duras perseguições da igreja, como Pedro está escrevendo aqui para aquele povo, para aqueles irmãos. As duras lutas, perseguições que a igreja estava sofrendo, que as famílias dos cristãos estavam sofrendo, né, existiam naqueles dias, e existem nos nossos dias também. E aqueles inimigos da família cristã, da igreja cristã, eles não podiam e não podem ainda destruir o que Jesus conquistou por nós na cruz. Os inimigos, eles podiam apenas matar o corpo, mas não matar a alma. Eles podiam apenas impedir algumas ações da igreja, mas não podiam impedir a igreja e continuam não podendo. E nós, como famílias de Cristo, como família cristã, nós também estamos guardados e não precisamos temer a nenhum ataque do inimigo, porque nós sabemos de onde viemos, sabemos onde nós estamos e sabemos para onde nós vamos. Isso vai fazer toda a diferença quando você tiver que lidar com os problemas. Pedro diz, ainda no capítulo 1, versículo 13, ele diz: esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. Ou seja, esperai inteiramente na graça que vos está ainda sendo trazida. Ou seja, Cristo já veio, já nos deu a vitória, já nos deu a salvação, a graça já nos alcançou, mas há algo ainda sendo trazido, e há uma revelação de Cristo, a segunda vinda dele a ser manifestada. E a sua maravilhosa e suficiente graça, ela abrange, além dessa vida, abrange, além da primeira vinda de Cristo, a segunda vinda dele. A salvação será consumada em sua plenitude apenas na segunda vinda de Cristo. Tudo que Deus prometeu vem se cumprindo, todos os propósitos vão se cumprindo, mas na plenitude é só na segunda vinda de Cristo, na consumação de todas as coisas. Jesus foi preparar morada eterna, foi o que ele diz lá em João, né? Foi preparar morada eterna, foi preparar um lar celestial, na verdade, novos céus e nova terra, não é apenas um lar celestial, nós entendemos novos céus e nova terra. E Pedro vai dizer que nós somos herdeiros da vida, herdeiros, e não é de qualquer vida, não é apenas da vida aqui, é da vida eterna, é algo que nos espera, é algo que ainda nos aguarda. Nós temos uma herança,
ainda a ser usufruída. E isso acontecerá quando Cristo voltar. Assim, amados, a nossa confiança não está nas circunstâncias da vida. Embora enfrentemos grandes lutas internas e externas, seja na família, seja na igreja, seja no mundo, a nossa esperança não está firmada nas coisas deste mundo, não está firmada nas circunstâncias aqui. Ela está firmada em Cristo, naquele que subiu aos céus, mas que breve voltará. Os nossos pés, eles estão aqui na terra, mas o nosso coração, ele está nos céus, está em Cristo. Ele não está nos tesouros deste mundo. Os nossos olhos, eles estão fitos em Cristo, autor e consumador da nossa fé. Então, as adversidades, elas existem e são fortes. E nós estamos vivendo momentos muito difíceis no mundo inteiro. A igreja está vivendo momentos difíceis no mundo inteiro. Em lugares há lugares em que a situação é muito mais difícil do que a nossa, incomparavelmente mais difícil do que a que nós estamos vivendo hoje, aqui em São Bernardo, no Brasil. Há lugares em que a igreja continua perseguida de fato. Não é apenas ataques espirituais, não é apenas algum ataque aqui ou ali de pessoas que não concordam com o evangelho, são ataques ferrenhos que matam pastores, que matam famílias de missionários, que matam os cristãos, e matam de forma terrível, muito dolorosa. Amados, nós não precisamos temer as perseguições e as lutas e as dificuldades que estamos enfrentando. E eu quero concluir então, dizendo que estes objetivos espirituais, eles abrangem, primeiramente, a minha vida. Ou seja, você mesmo é edificado, você mesmo é santificado e transformado de glória em glória, primeiramente a sua vida. E lembremos que olhar para a minha velha natureza, e olhar sem saudades, porque muita gente olha para o velho homem cheio de saudades, isso apenas testifica que não houve um novo nascimento, ou pelo menos que ele não está no processo de santificação, de crescimento espiritual. Olhar para o passado com saudade é mau sinal. Então, mas olhar para a velha natureza, para o nosso passado sem saudades, ajuda a compreender melhor o nosso estado atual em Cristo. Isso com gratidão, mas sem acomodação, seguindo em frente e nos parecendo mais e mais com o nosso Senhor Jesus Cristo. Em segundo lugar, além de abranger a minha vida, esses objetivos também abrangem a minha casa. No capítulo 3, nos versículos 1 a 7, no contexto aqui seguinte, Pedro vai falar que vai abranger a casa, a família toda. Eu tenho responsabilidades na edificação da minha vida pessoal, mas tenho responsabilidades também na edificação da minha família, da minha casa, em ganhar os meus entes queridos, em orientá-los na palavra de Deus, em alimentá-los espiritualmente. Você, como pedra viva, é fundamental, é importante na edificação do seu lar, não se esqueça disso. E além de ter o objetivo que abrange a minha vida, a minha família e, é claro, a minha igreja, primeiramente cuidando bem do meu lar, da minha casa. A minha casa precisa ser cuidada primeiro, mas sem me esquecer da igreja, sem me esquecer do corpo de Cristo. E, é claro, abrangendo a igreja, também vai abranger toda a sociedade. Como Pedro vai dizer aqui no contexto, abrange os gentios, abrange as instituições humanas e governos, lá no versículo 13, depois os patrões, os empregados, e assim a sociedade. Hoje pela manhã o presbítero Ricardo falou um pouco sobre isso, de como começa na minha família, e depois vai abrangendo a igreja, e vai abrangendo toda a sociedade. E é isso que não só Pedro está dizendo, Paulo também disse, e toda a Escritura Sagrada, desde o Antigo Testamento, fundamenta Deus em primeiro lugar. Depois nós vamos cuidar da nossa família. Aí depois vem o trabalho, aí depois vem as amizades e a igreja, e depois vem as amizades e toda a sociedade. É importante nós entendermos esse princípio. Então, conhecendo os objetivos espirituais da minha família, eu vou exercer o meu sacerdócio santo dentro e fora do meu lar.
Eu vou oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus, servindo-o e adorando-o dentro e fora do meu lar. Proclamarei as virtudes do Senhor com a minha boca e com a minha conduta de vida, primeiramente em minha casa, mas também na igreja e em toda a sociedade. Que Deus nos abençoe e nos ajude a compreender que a família espiritualmente forte, ela tem objetivos abrangentes. Não diminua os propósitos para o qual Deus edificou a sua vida, a sua família. Amém? Que Deus nos abençoe em nome de Jesus. Vamos orar, né? Vamos colocar diante de Deus essa causa. Vamos orar pela sua família, pela minha família. Ó Deus eterno, nós estamos vivendo num mundo que jaz no maligno, num mundo onde as famílias têm sido constantemente atacadas, fortemente atacadas, de diversas formas. E, ó Deus, esses ataques têm alcançado muitos lares cristãos, que muitas vezes está enfraquecido espiritualmente, está vulnerável por desconhecer, por ignorar, ó Deus, os princípios da Tua palavra, ou por desobedecer, literalmente, aquilo que o Senhor nos orienta, mesmo sabendo o caminho certo. Ó Deus, nós rogamos que o Senhor venha fortalecer as famílias da Tua igreja presbiteriana Betel. Venha fortalecer, ó Deus, as famílias no meio do Teu povo espalhado pela face da terra. Nós, ó Deus, queremos ser fortes, espiritualmente fortes. Sabemos que os ataques, eles vieram, eles vêm, estão vindo e virão. Ó Deus, mas nós sabemos que com o Senhor, firmados em Cristo, na Tua palavra, nós não pereceremos. Nossa família vai permanecer inabalável em meio à tempestade. Em nome de Jesus,